Oi, gente. Eu sou a Giovana e hoje eu vou dar o início a uma série chamada Reflexões sobre a Normalização da Imoralidade. Eu decidi começar essa série por causa de uma música que foi lançada no início do ano por uma cantora que é bastante conhecida e influente, chamada Ludmilla. Não sei se você conhece, mas ela só no Instagram acumula mais de 30 milhões de seguidores. E no início desse ano ela lançou uma música chamada Bota. Talvez pelo nome da música você não consiga ter muito discernimento sobre o conteúdo, mas eu já te adianto que é uma música com uma letra bastante sexualizada. E só no YouTube, o clipe dessa música, né, o vídeo com a coreografia, já tem mais de 1 milhão de visualizações, e no Spotify essa música alcançou mais de 6 milhões de acessos em 3 semanas após o lançamento, então foi uma música com um alcance gigantesco, né. E ao acessar os comentários de uma das publicações que anunciava o lançamento da música, eu me deparei com muitos comentários. Alguns comentários criticavam a cantora, né, por conta da letra, mas a maioria dos comentários estavam elogiando a cantora, a coreografia, os dançarinos e assim por diante. E foi justamente isso que me assustou, né? Uma letra tão sexualizada sendo aceita pelas pessoas de uma forma tão natural. Durante essa série, ao longo dos vídeos, eu quero mostrar para você, quais são os pontos negativos da imoralidade, quais são as consequências negativas da imoralidade em nós, como a imoralidade prejudica o relacionamento entre homens e mulheres e como a imoralidade corrompe a nossa busca por prazer e plenitude. Primeiro, eu queria começar dizendo para você qual é o significado da palavra imoralidade. A palavra imoralidade vem do latim immorales e significa a violação consciente de valores, princípios ou padrões morais. Então, todas as ações, todos os comportamentos, todos os pensamentos que são considerados errados, libertinos, desonestos, nós classificamos como imoralidade. Atualmente, a imoralidade ela se manifesta, né, no nosso meio de diversas formas, por meio das danças, por meio das nossas palavras, ou às vezes o tom que a gente fala alguma coisa carrega ali um sentido pejorativo, por meio das danças, do entretenimento, por meio das músicas, principalmente por meio das músicas, né. Mas qual é o problema disso tudo? Por que que é tão problemático eu ouvir ou propagar músicas que falem abertamente sobre relações sexuais, por exemplo? Aqui eu quero mostrar para você que não é normal e principalmente não é saudável nós consumirmos de uma forma direta ou indireta qualquer coisa, qualquer conteúdo que tenha algum tipo de vulgaridade. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre como a imoralidade prejudica o relacionamento entre homens e mulheres. Mas primeiro eu queria fazer uma reflexão acerca dos princípios e valores, né, acerca dos padrões morais. Nós precisamos entender que os princípios, os valores, os padrões morais, eles são a nossa bússola, eles são aquilo que norteiam a nossa vida, que nos ajudam a tomar as nossas decisões e que estabelecem aquilo que é importante para a gente. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, nós podemos ver que um dos princípios estabelecidos por Deus foi a pureza, mas infelizmente esse princípio tem sido bastante desprezado, né? Por exemplo, quando nós vemos um casal cristão que decidiu ali viver um namoro sem intimidade sexual. Geralmente esse casal vai ser alvo de piadinhas, vai ser alvo de chacota. Por quê? Porque a pureza hoje em dia é um princípio que está sendo muito desprezado. Muitas pessoas falam sobre o fato de milhões de crianças não terem o nome do pai no registro, mas o que as pessoas não entendem é que isso é uma consequência direta de uma sociedade que tem desprezado a pureza, o compromisso e a responsabilidade. As pessoas estão plantando libertinagem, que é o abuso da liberdade, e esperando colher famílias bem estruturadas e funcionais. Mas isso não vai acontecer, porque o ser humano ele precisa de padrões morais, ele precisa de leis, ele precisa de princípios. Não para esses princípios, esses padrões morais, eles não existem para nos privar dos prazeres que a gente pode ter ao longo da nossa vida, mas eles existem para nos proteger dos impulsos da nossa natureza pecaminosa. E antes de finalizar essa primeira parte, né, essa reflexão sobre a importância dos princípios e dos valores, eu quero ler para você uma passagem bíblica que está lá em Deuteronômio, no capítulo 10, a partir do versículo 12, que diz assim:
E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, o que hoje dou a você, para o seu próprio bem. Eu quero frisar muito essa última parte, né? Para o seu próprio bem. Então, todos os princípios e os valores, os padrões morais que existem, eles são estabelecidos para nos proteger da vergonha, do desgaste emocional ou de qualquer outra consequência negativa que as nossas escolhas erradas, que as nossas escolhas sem ali nenhum crivo, né, sem nenhuma bússola podem trazer para a nossa vida. Então, vamos para o primeiro tópico do que eu quero de fato mostrar para você hoje, que é como a imoralidade prejudica o relacionamento entre homens e mulheres. Primeiro, eu gostaria de dizer que existem muitas visões diferentes acerca da exposição do próprio corpo. Então, aqueles que acreditam, né, que olham para a Bíblia e que enxergam a Bíblia como algo antiquado ou como algo machista, veem essa exposição, principalmente do corpo feminino, como um empoderamento, como um sinal de liberdade. Mas será que isso é verdade? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que algumas características devem estar em evidência numa mulher, que no caso seria o temor do Senhor, que está lá em Provérbios 31:30, e também a beleza interior. Mas isso está sendo cada vez mais desconstruído, principalmente por meio da música, né, que tem evidenciado mais o exterior, o corpo feminino e assim por diante. E será que isso é realmente algo bom? Até que ponto essa exposição do próprio corpo é algo bom, principalmente para a mulher? Embora o movimento feminista tente igualar homens e mulheres, a nossa natureza é diferente e isso nunca vai mudar. Então, hoje eu quero trazer para vocês 4 consequências que essas músicas imorais trazem, tanto para a mulher quanto para o homem. O primeiro ponto é que as músicas imorais, na maioria das vezes, elas exaltam o corpo feminino e colocam o corpo feminino apenas como um objeto. Com o passar do tempo, isso pode gerar uma distorção do próprio valor, principalmente para a mulher, e a própria mulher pode começar a se enxergar como objeto, ou os próprios homens podem começar a enxergar as mulheres como um objeto. E esse é um problema muito sério, porque a mulher ela tem uma natureza que é mais voltada para a segurança e para a conexão emocional. Então, as músicas imorais elas tendem a ignorar completamente essa complexidade feminina e tratar as mulheres apenas como objeto. O segundo ponto é que homens e mulheres enxergam e vivem a experiência da intimidade sexual de uma forma diferente. No caso dos homens, por exemplo, essas músicas hipersexualizadas, pelo fato do homem ser visualmente estimulado, essas músicas hipersexualizadas elas tendem a despertar no homem um desejo que é puramente instintivo e visual, o que desconecta esse homem da cozinhando. O que desconecta da o que desconecta esse homem da responsabilidade afetiva para com a pessoa que ele está se relacionando. Talvez seja esse um dos motivos, uma das explicações pelas quais existem tantas mães solos, né, por aí. O terceiro ponto é que, mais do que moldar a cultura de uma sociedade, a música ela tem o poder de criar novas culturas, de criar novas formas de pensamento. O que nós podemos perceber hoje em dia é que essas músicas imorais que propagam a promiscuidade, que propagam o desapego, elas já criaram, né, uma cultura de banalização, de desapego. Se nós levarmos em consideração que esse discurso de igualdade total entre homens e mulheres é apenas uma falácia, nós vamos perceber que as mulheres elas são as mais prejudicadas com essas músicas imorais, né, que ao longo do tempo construíram uma visão de que tá tudo bem homens e mulheres sem nenhum compromisso terem alguma intimidade casual, visto que homens e mulheres não sofrem as mesmas consequências dessas intimidades casuais. Por conta do risco de gravidez, de diferenças hormonais e emocionais, as mulheres elas tendem a ser mais prejudicadas por conta dessa cultura de banalização e de desapego que as letras dessas músicas promovem. Se você gostou desse primeiro vídeo, desse primeiro episódio da nossa série Reflexões sobre a Normalização da Imoralidade, deixe aqui nos comentários, deixe nos comentários também a sua opinião, o que você acha sobre esse assunto, e não se esqueça de se inscrever no canal para você ser notificado quando o segundo episódio for lançado.